Existem jogos na Steam, agora mesmo, esperando para você instalar, e não custam absolutamente nada, e que entregam mais horas de diversão do que muito lançamento vendido a preço cheio. E no vídeo de hoje eu separei 13 desses jogos. Tem para quem curte competitivo, tem para quem prefere jogar sozinho no seu canto, tem jogo leve para PC, mais fracos e até aquela pedrada visual que parece jogo pago. Vou te contar rapidinho o motivo de cada um estar nessa lista. Então se liga até o final porque com certeza tem pelo menos um aqui que você ainda não conhece. E se você ainda não instalou nenhum desses, chegou a hora. Mas antes de começarmos o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve, né, para você assistir os próximos vídeos e ficar atualizado aí no mundo dos games. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeirão aí da lista é o Counter-Strike 2. É impossível abrirmos essa lista sem citar o pilar da cena competitiva mundial. CS2 trouxe toda a base histórica da franquia. Aquele tiro pesado, aquele posicionamento estratégico, aquela tensão de round decisivo, só que agora com gráficos e física completamente atualizados, através do Mortal Souls 2. O jogo mantém a essência que fez o Counter-Strike virar sinônimo de e-sport, muito antes desse termo se popularizar. Estamos falando aqui, amigo, de um cenário competitivo bilionário, com campeonatos internacionais, prêmios milionários e uma base de jogadores que só cresce. E o melhor, é totalmente gratuito para jogar, você compra skin se quiser, mas nenhuma vantagem de gameplay é vendida. Isso significa que sua habilidade, sua mira e sua leitura de jogo são os únicos fatores que decidem uma partida. Se você nunca experimentou, esse é o momento. A comunidade brasileira é gigantesca e você encontra partida a qualquer hora do dia. Dota 2. Então, se você curte estratégia, trabalho em equipe e uma curva de aprendizado desafiadora, Dota 2 continua sendo a principal referência quando o assunto é MOBA. Estamos falando de um jogo com mais de uma década de suporte constante da Valve, com atualizações profundas de balanceamento e eventos sazonais que renovam a experiência. E o que torna Dota 2 especial é a complexidade genuína. São dezenas de heróis, cada um com um conjunto de habilidades único. E a forma como eles interagem entre si cria uma situação praticamente infinita. Isso atrai um público que gosta de pensar várias jogadas à frente, não só de reagir no impulso. O cenário competitivo também é um dos maiores do mundo dos games, com o famoso torneio The International, oferecendo prêmios em dinheiro que impressionam até quem está de fora da bolha gamer. E tudo isso mais uma vez sem custar nada, para entrar numa partida, zero vantagem paga, 100% habilidade. Team Fortress 2. E um clássico que resiste ao tempo como poucos conseguem, lançado há muitos anos, o Team Fortress 2 ainda hoje é referência em design de personagens. Humor bem escrito e uma gameplay em equipe que inspirou boa parte dos hero shots que vieram depois dele. Cada uma das 9 classes tem uma identidade tão forte que você reconhece de longe. O pesado com sua metralhadora gigante, o espião se infiltrando disfarçado e o médico curando a equipe enquanto ainda tenta sobreviver. É um jogo que ensina trabalho em equipe sem parecer chato ou repetitivo. E se você nunca jogou, saiba que está lidando com um capítulo praticamente obrigatório da história dos games multiplayer no PC. Muita coisa que hoje parece óbvia em jogos de tiro em equipe começou ou foi popularizada exatamente aqui. E claro, gratuito, leve e ainda recebendo atualizações da comunidade até hoje. Warframe. Combate fluido, visual estiloso e uma quantidade de conteúdo acumulado ao longo dos anos que impressiona até quem já joga há bastante tempo. Warframe é daqueles jogos que qualquer veterano do PC vai citar quando o assunto for free to play, feito com carinho de verdade. O sistema de movimentação é um dos pontos mais elogiados. Você desliza,
pula, se pendura em paredes e encadeia combos aéreos numa fluidez que poucos jogos pagos ou gratuitos conseguem entregar. Cada Warframe, que são as armaduras que você controla, tem habilidades próprias, o que permite montar estilos de jogos completamente diferentes dependendo do seu humor do dia. Depois de tantos anos de atualizações, o jogo acumulou uma quantidade de conteúdo praticamente assustadora. São missões, sistema de crafting, histórias paralelas e eventos que se conectam entre si. É o tipo de jogo que você entra só para ver como é, e sai horas depois sem perceber o tempo passar. Nosso quinto colocado é o Path of Exile 2. E para quem gosta de um hack and slash denso, com árvore de habilidades gigantescas e builds praticamente infinitas, esse jogo é o sinônimo de profundidade. Estamos falando de um sistema de progressão tão vasto que parte da diversão está simplesmente em planejar e testar combinações diferentes de habilidades. E o visual também deu um salto enorme em relação ao jogo anterior, com cenários mais detalhados, efeitos de combates mais impactantes e uma direção de arte que consegue equilibrar peso sombrio com clareza visual. Importante quando a tela enche os inimigos e efeitos ao mesmo tempo. E o melhor, para quem prefere jogar sozinho, dá para encarar praticamente todo o conteúdo principal no seu próprio ritmo, sem depender de grupo. Claro que existe a opção de jogar em equipe se você quiser, mas ninguém vai te obrigar. É o tipo de jogo que recompensa tanto quem joga 1 horinha por dia, quanto quem quer maratonar um final de semana inteiro. Destiny 2. Boa parte do conteúdo principal de Destiny 2 é totalmente gratuita, e isso sozinho já basta para entender o respeito que o jogo tem dentro e fora da comunidade gamer. Estamos falando de uma das sensações de tiros mais gratificantes já feitas. Cada arma tem peso, som e impacto que fazem toda a diferença na hora de jogar. O design de missões também merece destaque. São fases bem construídas, com cenários que misturam ficção científica com um toque quase místico, e chefes que exigem estratégia, não só reflexo. A campanha gratuita já entrega histórias sólidas o suficiente para aprender qualquer jogador novo. E tem um detalhe muito importante. A sensação de progressão em Destiny 2 é rara de encontrar. Cada nova arma, cada nova peça de equipamento parece uma conquista de verdade. Não só um número subindo na tela. Então, se você gosta de tiro com uma pitada de RPG, esse é um dos jogos gratuitos mais completos que existe hoje. O sétimo da lista é o Apex Legends. Um Battle Royale com identidade própria de verdade. E não só mais uma cópia da fórmula que já conhecemos. Apex Legends trouxe personagens com habilidades únicas, as chamadas lendas, que mudam completamente a forma como você joga dependendo de quem escolhe, criando sinergias interessantes quando jogado em equipe. A movimentação também é um dos pontos altos. Você desliza, escala e se locomove pelo mapa com uma fluidez que faz o jogo parecer mais rápido e dinâmico. Isso, somado a um sistema de tiro extremamente bem calibrado, cria partidas tensas do início ao fim. O suporte contínuo também merece elogio. Novas lendas, novos mapas e eventos temáticos mantêm o jogo sempre relevante, mesmo depois de tanto tempo desde o lançamento. Então, se você gosta de competitivo, mas quer algo com mais personalidade que os Battle Royales tradicionais, Apex é uma das escolhas certas. E zero custo, gratuito, e você pode baixar agora mesmo. Marvel Rivals. A aposta mais recente da lista e uma das que mais cresceu nos últimos tempos, pegou a fórmula consagrada de Hero Shooter e injetou o universo Marvel de um jeito que conquistou tanto o fã de quadrinho quanto o jogador competitivo raiz. Controlar personagens icônicos como Homem de Ferro, Tempestade ou Doutor Estranho, cada um com as habilidades fiéis aos quadrinhos e aos filmes, dá a camada extra de diversão, que vai além só da jogabilidade. Os cenários também são destrutíveis, o que muda completamente a leitura de posicionamento durante as partidas.
O sistema de T-Up, Attacks, onde certos personagens combinam habilidades para criar efeitos ainda mais poderosos, trouxe um frescor real para o gênero. É um dos motivos pelos quais o jogo ganhou tanta força tão rápido. O balanceamento também amadureceu bastante desde o lançamento, deixando as partidas mais justas e estratégicas. Então, se você é fã da Marvel e curte competitivo, é praticamente obrigação testá-lo. Em nono lugar, Brawlhalla. E se você sente falta de um bom jogo de luta estilo plataforma, no estilo Super Smash Bros, mas sem precisar de um console específico para isso, Brawlhalla é a resposta perfeita. O conceito é simples, em vez de barra de vida, os personagens ficam mais leves a cada golpe recebido, e o objetivo é lançar o oponente para fora do cenário. Com mais de 40 personagens disponíveis, cada um com um conjunto de golpes único, o jogo consegue equilibrar a simplicidade nos controles com uma profundidade real de combos e timing para quem quer levar o competitivo a sério. É fácil de aprender nos primeiros minutos, mas difícil de dominar de verdade. E outro ponto forte é a leveza técnica. Brawlhalla roda tranquilamente até em PCs modestos, sem placa de vídeo dedicada, o que faz dele uma ótima oportunidade e porta de entrada para quem tem uma máquina mais simples, mas ainda quer uma experiência competitiva de qualidade. Honkai Star Rail. Para quem prefere jogar sozinho, esse é um dos melhores exemplos que existe hoje em dia. Honkai é um RPG de turno com produção em nível de jogo AAA. Dublagem completa, trilha sonora orquestrada e uma história que se desenrola em múltiplos planetas com identidades visuais completamente diferentes entre si. Já o sistema de combate por turnos pode parecer old school à primeira vista, mas na prática é recheado de camadas estratégicas, cooperação entre personagens, elementos que se completam e mecânicas que recompensam quem monta uma equipe pensada com cuidado. Não só quem tem os personagens mais fortes. E o melhor para quem quer uma experiência tranquila é majoritariamente solo. Você não depende de internet estável para jogar com outras pessoas e também não precisa se preocupar com toxicidade de partida ranqueada. Só aproveita a história no seu próprio ritmo. Se você quer entrar em um universo gigantesco sem gastar nada, esse é um dos pontos de partidas mais seguros. 11º lugar, o Zenless Zone Zero. Fechando o time dos visuais estilosos da lista, Zenless Zone Zero mistura um combate extremamente ágil com uma direção de arte que se destaca até em meio de tantos jogos parecidos no mercado atual. A ambientação urbana, cheia de neon e referências à cultura pop, dá uma identidade visual muito forte para o jogo. O combate em si prioriza reflexo e timing. Esquivas bem cronometradas abrem espaço para combos poderosos, e a sensação de recompensa ao jogar bem é imediata. Parece quase um jogo de ação puro, mais do que um RPG tradicional. Isso atrai tanto quem gosta de história quanto quem só quer um combate satisfatório. E assim como o item anterior da lista, a campanha principal foi pensada para ser jogada sozinho, no seu tempo, sem pressão de outros jogadores puxando o ritmo. Então, se você gosta de estilo, música boa e uma pegada mais urbana e moderna, esse é um dos jogos gratuitos mais bonitos disponível agora. Nosso penúltimo jogo é o Doki Doki. Para fechar com algo completamente diferente do resto da lista, uma visual novel que começa parecendo um joguinho romântico tranquilo, com um clube de literatura, personagens fofas e diálogos leves, e aos poucos vai se transformando em uma das experiências de terror psicológico mais comentadas dos últimos anos. Sem entrar em spoilers, o jogo brinca com expectativa de uma forma que poucos títulos conseguem replicar. O que parece confortável no início se torna aos poucos perturbador e surpreendente. É uma experiência curta se comparada aos outros jogos da lista, mas extremamente densa em impacto. É 100% single player, contida do início ao fim sem necessidade de conexão constante ou grind de progressão.
Se você quer uma experiência gratuita, diferente e que vai ficar na sua cabeça por dias depois de terminar, esse é o jogo certo para encaixar numa tarde livre. Fallout Shelter. Fechando aqui a lista com um simulador de gerenciamento extremamente viciante. Em Fallout Shelter, você constrói e administra seu próprio abrigo subterrâneo pós-apocalíptico, cuidando dos moradores, organizando recursos e expandindo sua base pouco a pouco conforme a população cresce. O charme do jogo está na simplicidade. Não existe pressa, não existe pressão externa, só você decidindo o ritmo de expansão e lidando com pequenos imprevistos como ataques de invasores ou incêndios dentro do abrigo. É extremamente leve, roda em praticamente qualquer computador e ainda carrega o humor característico da franquia Fallout. É aquele tipo de jogo perfeito para deixar aberto enquanto você assiste algo em outra tela, ou para jogar de forma mais tranquila em sessões curtas. Sozinho, sem barulho, sem correria, só você e seu abrigo. Uma ótima forma de fechar essa lista com um ritmo bem diferente dos jogos mais intensos que vimos antes. E aí, qual desses 13 jogos vocês já instalaram? Se a resposta foi nenhum, talvez seja a hora de abrir a Steam agora mesmo e instalar. Galerinha, deixa nos comentários se eu esqueci algum jogo que vocês acham relevante, que era para estar nesse vídeo, beleza? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para me ajudar a subir de nível, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, obrigado pela sua atenção e um grande abraço e até o próximo vídeo.